Olá, gente, eu sou a Laís, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta dos temas que eu posto por aqui, já peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e, claro, curta, comenta, compartilha, para ajudar o meu canal a crescer e mais pessoas terem acesso aos conteúdos de valor que eu posto por aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Olá, Tom. Hoje faremos uma curta introdução ao My Big Toe. Agora, My Big Toe é uma teoria de tudo, uma visão mais ampla de tudo. Uma grande teoria de tudo. Como você chegou a isso? Bem, é tudo isso que você falou. É TOE, teoria de tudo, Theory of Everything, é um acrônimo, que Einstein criou quando procurava uma teoria que explicasse tanto a mecânica quântica como a relatividade. Ele não encontrou essa teoria, mas as pessoas vêm tentando encontrar essa grande visão que explica tudo. Do ponto de vista científico, explicar tudo significa explicar a mecânica quântica e a relatividade, porque estas eram as duas ciências que explicavam tudo mais. Por isso precisava ser uma TOE, uma teoria de tudo. Sabiam que precisava haver essa teoria abrangente. Há coisas na mecânica quântica que parecem ir contra coisas da relatividade. Elas simplesmente não são compatíveis de algumas maneiras. E isso significa que deve haver algo maior que possa explicar ambas. Algo mais abrangente onde ambas fazem parte. Cada uma dessas ciências explica parte, mas não tudo. Apenas uma parte. E deve haver algo em um nível superior de agregação que de fato derive essas duas e as explique. Em My Big Toe, eu não paro ao explicar somente o mundo objetivo. A ciência, sabe, mecânica quântica e relatividade também explica o mundo subjetivo. Então é uma teoria sobre o mundo material objetivo, mas também é sobre o mundo subjetivo, sendo a mente tão importante quanto a matéria. Por isso, é uma Big Toe, grande teoria de tudo. Então, você diria que ela unifica construindo algo em comum como cada fundamento? Sim, é exatamente isso que ela faz. Ela constrói essa base de entendimento. E é sobre isso que falamos quando dizemos teoria de tudo. É uma teoria que permite compreender tudo, incluindo o porquê você não é feliz, o porquê você tem dificuldades na vida. Essas são coisas que não têm nada a ver com o mundo objetivo. Só tem a ver com o mundo subjetivo, mas ela descreve todas essas coisas. E se pode descrever todas essas coisas, então ela se torna inclusiva. Todo mundo e todas as suas necessidades de entendimento, sejam elas no mundo físico ou no interior da mente, todos encontrarão uma estrutura lógica e científica que os explica. Seja lá o que precisam saber, quais são os problemas e uma solução lógica para eles. Então, sim, ela meio que unifica tudo em um entendimento maior. Você diz que é inclusiva, o que é claramente aceitável, porque ela define um entendimento comum e unificado. De Buda, das tradições místicas, Eckhart Tolle, da autoajuda e o autodesenvolvimento, até Niels Bohr e John Wheeler. Ateístas e teístas encontram em My Big Toe um sistema lógico que explica e complementa suas visões. Conte-me sobre a aplicação disso na física. Bem, é muito interessante que um ateísta e um teísta possam ambos chegar ao mesmo entendimento. Porque a maioria pensa que eles são muito opostos, que eles certamente precisam discordar, que não existe um entendimento no qual um ateísta e um teísta possam ambos concordar. Mas não é o caso. O teísta pode dizer, bem, o sistema maior da consciência é Deus.
E o ateísta pode dizer, não há nenhum Deus, e sim um sistema mais amplo de consciência. E agora a diferença entre eles acaba se resumindo aos termos que cada um quer usar para se referirem à mesma coisa. Bem, essa é uma diferença insignificante, não é de fato uma diferença que importe. Ela reduz todas as informações, todas as discrepâncias a uma simples escolha de palavra. Então, tudo bem sobre a ciência. Ela, de fato, descreve o mundo físico e as coisas físicas. Na verdade, tem alguns experimentos de mecânica quântica que devem ser feitos nos próximos meses. E ao menos eu espero que eles estejam parcialmente feitos nos próximos meses, que irão trazer muitas evidências para essa teoria, para esta abrangente e grande teoria de tudo. Isso ajudará a explicar mecânica quântica como uma ciência lógica ao invés de uma ciência estranha, como é chamada agora. Então, sim, ela pode estar errada. E isso pode ser verificado através de experimentos. E ela pode ser verificada através de experimentos de muitas maneiras. Então, é uma ciência, não é mais um monte de crenças. E é realmente um modelo científico, legítimo e genuíno. O conceito fundamental na teoria é de que a realidade é baseada em informação. Uma ideia que está ganhando força entre os físicos ao redor do mundo. Sim, está. Eu diria que 25 ou 30% dos físicos mundo afora, provavelmente mais, se você só falar com os mais jovens, ou até mesmo uma porcentagem maior se falar apenas com jovens das melhores universidades, como a Caltech e o MIT. É ao redor da Europa, o CERN e outros em que os melhores tendem a se reunir. Isso é porque mecânica quântica, neurociência e diversas outras coisas como biologia vem apontando em direção a isso, ser uma realidade baseada em informação. Isso passou de uma década e meia para cá de uma ideia louca para uma ideia cuja hora chegou na ciência. É o conceito que mais cresce na ciência. É uma grande mudança de paradigma para a ciência, de uma realidade baseada no materialismo para uma realidade baseada em informação. Agora, uma boa teoria tem poucos pressupostos. Quantas suposições a My Big Toe tem? Somente 2. Sim, é dito na física que se está tentando descrever algo fundamental, você deve ser simples e elegante. E é chamada navalha, princípio de Occam, que é um pensamento filosófico que diz: quanto mais simples algo é, maiores as chances de ser verdade. Em geral, se algo é complexo e fundamental, provavelmente não é verdade. Quanto menos pressupostos, melhor. Como em uma das frases de Einstein, o propósito de toda a física é explicar o maior número possível de fatos com o menor número possível de pressupostos. E é basicamente, eu basicamente só tenho 2. Uma que é consciência existe, o que não é tão estranho, uma vez que nós todos acreditamos estar conscientes. E o outro é evolução existe, como pressuposto que tentamos de tudo mantermos o que funciona e descartamos o que não funciona. Esse é o propósito básico da evolução. Acho que Einstein ficaria muito feliz. Bem, começou quando eu aprendi a meditar e o fiz pela primeira vez. Aquele foi provavelmente o começo do meu entendimento de uma realidade maior. Estava na faculdade e vi um cartaz ao entrar no prédio de física que dizia: viva bem com menos horas de sono. Ah, perfeito. Eu preciso ficar bem com menos horas de sono. Assim que funciona quando você está na faculdade. Sempre há muito o que fazer e pouco tempo para concluir as atividades. Então fui a esse curso de meditação. E cheguei lá com uma banana e $25, que era o que
cobravam para participar, e eu aprendi. Me deram mantra e fui ensinado como meditar. Cerca de 3 meses depois, meditando 1 a 2 vezes por dia, que era a recomendação deles, descobri que conseguiria resolver códigos de computador, que eram bem difíceis, fazer com que minha mente muito mais rápido e preciso do que me sentasse e olhar para o programa. Eu poderia entrar em um estado alterado de consciência com a meditação e conseguia trazer a imagem do código na minha mente. E toda linha que tivesse um erro teria uma marca vermelha. Ou seria escrita em vermelho ao invés de sublinhado. Então olhava para a linha e como havia escrito todas elas e estava muito familiarizado com elas, depois eu descobri no papel que aquela linha de fato tinha um erro. O que era realmente maravilhoso. Porque na época trabalhávamos com cartões perfurados. O que tinha 4, 5, 10 mil cartões perfurados. E os erros podiam não ser o código. Podia ser que um furo de um cartão estivesse ruim e aquilo gerava um erro. Em minha mente eu encontrava até mesmo aquelas linhas que tinham furos mal posicionados e cujo problema não tinha nada a ver. De alguma maneira eu estava acessando informações sobre os erros do software que estava escrevendo, sem olhar para os papéis. Simplesmente vinha como uma imagem de vermelho ao invés de preto naquelas linhas. E nem olhava todas as linhas, só passava os olhos e então uma linha vermelha aparecia e eu pensava. E aí, quando parava, eu poderia ver. Elas continuavam vindo quase como uma roda, simplesmente iam passando e brilhavam. Como nos dias de hoje, quando você está em um computador que rola a bolinha do mouse. As coisas passavam até que uma linha vermelha aparecia. Então eu parava e lia. E me lembrava porque havia escrito todas elas, não eram fáceis de lembrar. Aquele foi um grande momento. Aham, para mim. Me dei conta de que a realidade tinha de ser maior do que eu pensava então. Como físico, eu pensava, se você não pode medir algo, então não é relevante ou não é real. Só as coisas reais podem ser medidas. Qualquer coisa não mensurável na física é considerada algo da imaginação de alguém. Não era considerado real. Bem, este não era o meu caso. Obviamente havia algo muito real acontecendo e não havia maneira alguma de medi-lo. Tinha algo acontecendo entre meus códigos de computador e minha mente que não tinha uma causa até onde eu podia explicar. Então aquilo expandiu minha realidade e pensei, bem, tem uma enorme parte da realidade que sequer tinha noção que existia. E a mente é uma porta de entrada para a realidade, e eu preciso estudar isso. Então aquilo me deixou interessado. Então, alguns meses depois, provavelmente 6 meses, acabei me formando e consegui um emprego. E meu chefe tinha lido os livros do Bob Monroe, Viagens Fora do Corpo. E descobri que Bob Monroe morava perto do meu trabalho. Alguns de nós no trabalho fomos ver Bob Monroe. E foi porque eu queria saber, esse cara está inventando tudo ou está falando a verdade? Conheci Bob Monroe e ele estava no processo de terminar e construir seu laboratório. Ele o estava construindo na fé de que as pessoas necessárias iriam aparecer. Não tinha ideia do que ia fazer com aquilo e estava procurando alguns cientistas que pudessem ajudar a trabalhar naquele laboratório. Então eu e o Dennis Nemrich nos voluntariamos. E o acordo era de que ele nos ensinaria o que ele sabia sobre sair do corpo. Lá estava eu, um físico que havia acabado de descobrir que o mundo da mente é real. Parte do mundo real, se preferir, mas como uma dimensão maior do que apenas a física. E estava interessado em estudar nesse aspecto. Dennis e eu começamos a passar de 15 a 20 horas por semana com Bob Monroe.
Agora eu tinha um trabalho noturno e diurno. Foi aí que tudo começou e meu trabalho como físico era desenvolver uma teoria. Por que funciona? Como funciona? O que se pode fazer? Quais as limitações? Qual o entendimento fundamental que faria todas as coisas fazerem sentido? Como experiências fora do corpo ou visão remota ou cura através da mente fazem, na verdade, sentido lógico de um ponto de vista científico? Este era o meu desafio, tentar integrar as coisas que estavam aprendendo a fazer com Bob Monroe. Com física, com ciência. Então comecei a pensar em um modelo. E acabei reunindo alguns fatos que podem ser considerados fatos da consciência. É assim que a consciência funciona. E aquilo partia da minha própria exploração e pesquisa como consciência. Depois de um tempo, eu podia duplicar estados alterados de consciência exatamente. Sempre conseguia voltar para o mesmo estado em que estava. Eu poderia mudar uma variável e ver a diferença que aquilo fazia, mudava outra variável, via qual a diferença aquilo fazia e podia fazer pesquisas lá. E em certo momento tinha uma série de fatos sobre a consciência. Eram todos fatos subjetivos porque era da minha consciência, minhas experiências. Não era algo que um grupo de nós podia se reunir e opinar. Era minha própria experiência, mas eu sabia que eram fatos porque não apenas olhava para eles ou os inventava. Conduzi pesquisas que me permitiram eliminar as possibilidades, deixando apenas os fatos. Você disse que Dennis também colaborou com você. Ah, sim, ele também trouxe muitos fatos. Então não foi apenas minha ideia sozinho. Um desses experimentos foi com ambos vocês colaborando com evidência do outro? Sim, saímos do corpo, o que foi a ideia do Bob. Nós encontramos no laboratório e saímos em uma jornada fora do corpo juntos. E gravaram o que cada um de nós dizia individualmente enquanto acontecia, em tempo real. Nós voltamos e ele tocou as gravações. Eram 2 gravações separadas feitas em cada um de nós. Estávamos ambos em diferentes cabines de isolamento, cada um em uma. Eram acusticamente isoladas uma da outra. Não tinha como um ouvir o que ele dizia e ele ouvir o que eu dizia. Mesmo que gritássemos, o outro mal poderia ouvir, porque as salas eram muito bem acusticamente isoladas. E lá estávamos nós, falando um com o outro, respondendo as perguntas um do outro, e ficou claro que fomos em uma jornada juntos e que vimos as mesmas coisas. Então houveram muitas evidências, mas essa foi uma das coisas que me fez perceber, ok, é real. Essa é uma evidência muito forte. Reuni muitas evidências para estatísticas que mostravam que Dennis tinha visto o mesmo. Uma chance de 1 em 1 milhão de termos acessado as informações que acessamos. Apenas porque somos bons adivinhadores, sabe? Você calcula as estatísticas e fica óbvio que algo real está acontecendo. Mas isso é intelectual. Isso que o Dennis e eu fizemos juntos está em um nível mais profundo. E depois que aconteceu e não me questionei mais se havia sido real ou não, e me questionei sobre como funciona. Então passei os próximos 35 e 40 anos fazendo as pesquisas. Ainda tentando entender como aquilo funcionava, até que no fim dos anos 90, comecei a escrever sobre, e era para ser um livro sobre consciência. Eu sabia que também seria um livro de ciência. Mas ainda não tinha muitos detalhes naquela época, porque sabia que consciência era fundamental. E o mundo físico, onde a ciência está, não era. O mundo físico é derivado, porque eu podia mudar coisas no mundo da consciência e aquilo resultava em mudanças no mundo físico. Em outras palavras, eu podia fazer algo com a consciência que modificava algo no mundo físico, mas o contrário não funcionava. E não havia nada que pudesse fazer no mundo material que alterasse qualquer coisa na consciência. Isso mostrou que a consciência era a realidade fundamental. E a realidade física era algo derivado, de alguma forma, desse algo fundamental. Esse foi um dos meus fatos da consciência. Então aqui estou, um físico, 30 e poucos anos depois.
E eu tenho este monte de fatos que são meus fatos da consciência. E eu tenho mais um outro monte de fatos que são os fatos sobre a realidade física. E tentei criar um modelo que respondesse todos esses fatos. Um abrangente conjunto de ideias que explicasse tudo o que todos os meus fatos, do mundo subjetivo e do objetivo, e fiz isso. Escrevi o livro My Big Toe. E é por isso que eu chamo de My Big Toe. É uma teoria maior que as outras, porque ela é tanto objetiva como subjetiva. Daí que surgiu o modelo. Mais ou menos 2 anos após eu ter publicado o livro, e como eu disse, é em sua maior parte uma teoria sobre a consciência, que também fala sobre ciência, porque sabia que a ciência deveria ser derivada dessa teoria da consciência, mas não sabia explicar como. Após mais ou menos 2 anos, a resposta me surgiu. Eu poderia derivar mecânica quântica desses mesmos princípios que me permitiam derivar consciência. Este abrangente conjunto de princípios, na verdade, tinha a resposta para o experimento de dupla fenda. Explicava de forma lógica e não como as coisas bobas do tipo a partícula interfere consigo mesma, sabe? Esse tipo de coisa. Partículas não interferem consigo mesmas. Mecânica quântica é uma ciência estranha. Tá? Mas na perspectiva correta, ela não é. Da perspectiva correta, obtida através de compreender a consciência, funciona perfeitamente. Você não precisa ficar quieto e calcular. Pode só olhar para a lógica e chegar à mesma, como em qualquer outra ciência. Então, naquele ponto, comecei a procurar outras coisas que pudessem explicar no mundo físico, e me levou alguns dias para eu me dar conta de que também poderia explicar a relatividade. Relatividade é baseada no fato de que a velocidade da luz é sempre constante. E minha teoria de consciência diz, mas é claro, a velocidade da luz sempre deve ser constante. Não poderia ser de nenhuma outra realidade, de nenhuma outra maneira. Na verdade, toda realidade que é baseada em informação, em outras palavras, uma realidade virtual, tem um limite máximo de velocidade. É a natureza das realidades virtuais. Então, havia resolvido aquele problema. Daí comecei a procurar outros chamados paradoxos. Coisas que as pessoas sabem que são verdade, porque podem medir e fazer experimentos sobre, mas que não têm ideia alguma do porquê são verdade. Chamamos isso de paradoxos, que tem muitos deles na física. Por exemplo, de onde veio aquela bola de plasma que causou o Big Bang e criou o universo? Não pode ter vindo do nosso universo, porque ele não existia ainda. Tinha que pré-existir antes do universo. Mas se o nosso universo é tudo o que existe, aí temos um problema de lógica. Como aquela grande bola de plasma de alta pressão e de alta temperatura chegou lá? Grande paradoxo. Havia um paradoxo chamado paradoxo de Zeno, que tinha a ver com: se você medir um átomo se desintegrando rápido o suficiente, se continuar medindo, ele nunca iria se desintegrar. E havia outros paradoxos. Paradoxos sobre a física básica, como de onde vem o tempo, de onde vem a massa, a gravidade, o spin, de onde vem a carga. Todos os fundamentos da física e todo o resto da física é baseado nessas quantidades fundamentais. E os físicos não tinham ideia de onde elas vinham. Elas são totalmente não causais. E se olhar para a física, descobrirá que está lá porque estão, não há causa. Bem, isso não é muito bom, estamos falando de uma ciência. E se o misticismo não precisa de causa, a ciência precisa. Com esse entendimento da consciência, eu sabia exatamente quais eram as causas. O tempo, do espaço, da massa e todo o resto. Aquelas coisas não eram mais misteriosas de alguma forma. Se encaixavam perfeitamente, e não olhei mais para um monte de paradoxos. Então olhei para um monte de paradoxos, na física, na ciência em geral. Paradoxos como as coisas sobre as quais Bruce Lipton fala, sobre epigenética, onde as intenções conscientes modificam a estrutura genética de um corpo. É claro que isso é um paradoxo. Como pode acontecer? O efeito placebo?
Como poderiam acontecer em um mundo que não é apenas material? Não poderiam. Então, eram todos paradoxos, e esse modelo explica cada um deles. Como funciona e por que funcionam? Quais são as limitações? O quanto pode fazer e por que você não pode fazer isso? Porque nem sempre funcionam para algumas pessoas. O modelo explica isso. Inclusive paradoxos da filosofia. Sim, há paradoxos filosóficos básicos. E um em particular que existe desde sempre, ou quase 500 anos antes de Cristo. Quando Platão falou sobre as sombras na parede de uma caverna. Essa analogia com sombras na parede de uma caverna, aquilo começou uma discussão entre os idealistas e os realistas. O idealista basicamente pensava que havia um mundo das ideias por trás, ou que originasse o mundo físico. O mundo físico era apenas um subconjunto ou dependente desse mundo ideal. Em outras palavras, digamos um círculo. O círculo perfeito, na verdade, não existe em nosso mundo. O círculo absolutamente perfeito não pode ser desenhado, porque sempre há erro, sempre há algo que não está perfeitamente correto. Porque você tem que alinhar com a espessura do traço, da caneta, que começa a se criar problemas. Então, eles pensaram que a ideia do círculo perfeito deveria existir em algum lugar. Apenas círculos aproximados existiriam em nossa realidade. E é claro que nós sabemos que tudo em nossa realidade é algum tipo de aproximação. Não existem círculos perfeitos. Nem mesmo o material em si é bem definido. É cheio de moléculas pulando por toda parte. E para termos o círculo perfeito, precisaríamos de coisas que não ficassem pulando por aí. São as coisas não possíveis. Essas coisas não são possíveis. Bem, o outro lado disso são os realistas. Diziam que o mundo físico existe porque existe. Está aqui, existe, é real, e não há nada além dele. É o fim de tudo. Bem, houve um momento em que isso acabou se tornando a mesma discussão, porém entre os idealistas e os realistas que haviam se tornado materialistas, do ponto de vista realista era um ponto de vista materialista conforme a ciência. Desde a metade do século XVII até provavelmente a metade do século XX. A ciência passou de algo considerado hobby para algo que controlava o nosso mundo. Ao longo daqueles 2 ou 3 séculos, e os realistas meio que ganharam essa discussão dizendo: obviamente essa realidade física é tudo o que existe e todo o resto não passa de bobagens. E a ideia dos idealistas foi posta de lado por toda parte. Houveram muitos idealistas bons na filosofia. Mas chegou uma hora em que a ciência, a engenharia e os produtos que criaram sobrepujaram o pensamento idealista e o materialismo se tornou a resposta padrão para explicar como o mundo funciona. E estamos presos a essa crença até os dias de hoje. Do final do século XIX até a primeira década do século XX, o experimento chamado dupla fenda foi feito, e que claramente trazia mais evidências para os idealistas. O experimento mostrou que essa realidade não pode ser material. Não é uma realidade real. E não havia como escapar daquela conclusão. Então os físicos da época pensaram: bem, temos uma grande nova ideia aqui. Uma grande quebra de paradigma que está prestes a acontecer, mas não sabiam o que fazer em seguida. Tinha um experimento que dizia que o idealismo estava correto e o materialismo não. Mas eles não sabiam qual seria o próximo passo, ficaram presos. E o que acontece é que se você está preso, não consegue sair do lugar. E uma década depois, você continua sem sair do lugar. E o que você faz é começar a acreditar que a resposta é impossível de saber.
E os físicos chegaram à conclusão de que é simplesmente impossível. É algo cuja natureza nunca iremos deduzir e nunca saberemos, pois é impossível saber. Mecânica quântica é só uma ciência estranha, acostume-se com isso. Cale a boca e calcule. Há outros paradoxos, tais como os paranormais ou teológicos. Ou teológicos? Sim, há muitos outros paradoxos que foram resolvidos com essa ideia. Na verdade, todos os paradoxos que encontrei foram resolvidos. A epigenética, como mencionei, era um paradoxo. Como o cérebro funciona, como a consciência está relacionada ao cérebro. O que chamavam de problema difícil nos estudos da consciência é um paradoxo. Neurociência, como nós resolvemos qualia. E entendemos que sentimentos das coisas, como as coisas não nos fazem sentir, isso é difícil de explicar em um mundo materialista. Não existem muitas coisas na biologia, neurociência e filosofia, como mencionamos. Diversos paradoxos são resolvidos quando temos esse entendimento de como a consciência funciona. Mesmo a teologia, que é surpreendente. Sim, teologia. Há um paradoxo na teologia que diz respeito às religiões baseadas em Deus. E olhar ao redor de todo o planeta, em todos os tipos de sociedades, entre os povos indígenas, cujas religiões ultrapassam milênios. Todas as religiões que temos agora, o que descobriram, foi que existe um fundamento comum em todas elas. Todos têm alguns mesmos conceitos básicos. Como isso é possível? A única resposta lógica para o porquê disso, já que eram grupos distintos que não se comunicavam uns com os outros, tinham diferentes territórios, esses tipos de coisas que tinham há muito tempo, como chegaram a respostas parecidas? Algumas das respostas eram bem diferentes, certo, mas os fundamentos tendiam a ser similares. Bem, esse é um paradoxo de como isso aconteceu. A única maneira de eles acabarem similares era se houvesse realmente algo real por detrás. Não iriam todos chegar às mesmas conclusões por acidente, percebe? Então, esse é o meio que um paradoxo entre as religiões, como essas religiões descobriram as coisas que afirmam ser verdade. Muitas sociedades diferentes, povos diferentes e lugares diferentes no mundo, e a maioria chegou às mesmas respostas. Tudo aponta para a consciência. Tudo aponta para a consciência, sim. Então, os paradoxos nessa realidade que estão por aí há milênios, não só um milênio, mas 2 ou 3 milênios, e simplesmente nunca houve uma resposta para eles. É tipo, bem, não temos certeza, é estranho, não é? Você simplesmente segue em frente porque não há resposta, mas agora há. Uma vez que você entende a consciência, todas essas coisas se resolvem logicamente. A ciência te diz o porquê desses paradoxos existirem, de onde eles vieram e por que são similares. Você foi o único ao desenvolver MyBigTool porque você não somente é físico, mas também explorador da consciência. A única maneira de unir essas duas coisas é ser realmente proficientemente envolvido. Sim, isso é incomum. Há muitas pessoas que experienciaram coisas como mental healing ou experiências fora do corpo, ou visão remota, ou até mesmo efeito placebo. Tem muito disso por aí, pessoas com experiências em fazer essas coisas. Mas poucos são físicos. E tem muitos físicos por aí que entendem o mundo físico, mas a maioria deles não tem esse tipo de experiência. É diferente ter uma pessoa que conhece os dois lados. Que gastou bem. Comecei com Bob Monroe assim que eu consegui meu primeiro emprego na área da física. Então eu tenho sido um físico pesquisador da consciência por cerca de 40 anos. E venho fazendo pesquisas durante todo esse tempo sobre a consciência. E venho me dedicando à física durante todo esse tempo. Então, tenho uma carreira dupla em ambas.
Não é sobre ter experimentado fenômenos e que podem utilizar visão remota, mas eles têm a profundidade na pesquisa sobre a consciência para, de fato, criar um modelo científico e abrangente sobre o que está acontecendo e por quê. Provavelmente há físicos de mente aberta o suficiente para perceber que a realidade não é só física. Isso não é mais tão raro de se ver. Físicos tendem a ser bastante mente aberta nesse sentido. Mas daí então a criar uma teoria, isso já é muito incomum. Que eles entendem a consciência além do simples fenômeno que mostra que a ciência está lá. Isso só reafirma as descobertas do experimento de Copenhagen, o experimento da dupla fenda. Eles sabiam que consciência é a raiz da realidade. E levou um bom tempo para surgir alguém que fosse físico e pesquisador da consciência, para colocar essas duas coisas juntas. Exatamente. Isso é muito raro. Sim, exatamente porque eles sabiam que a consciência estava envolvida, que quase todos falam sobre isso, muitos falaram. A citação de Planck, de Bohr, de Einstein, Heisenberg. Todos tinham essa ideia de que a consciência era a chave aqui. Porque o observador consciente se mostrou um fator intrínseco em como a física funciona. Então sabiam que tinham a ver com a consciência. Mas, de novo, simplesmente não sabiam qual era o próximo passo. Então simplesmente estacionaram lá porque ninguém sabia tanto sobre a consciência. Ninguém realmente entendia como a consciência funcionava, o que era. Não havia um modelo de consciência ainda como a qual eles podiam trabalhar. Então foi a minha contribuição, após gastar cerca de 40 anos estudando isso, de ter trabalhado com Bob Monroe, criei um modelo de consciência que acabou sendo também um modelo para física, biologia e todo o resto. É o nosso melhor modelo de realidade até o momento. E o agradecemos por essa conversa e por ter desenvolvido uma Big Toe. Bem, acho que é o melhor modelo até o momento. Mas eu continuo buscando por coisas melhores e buscando coisas que este modelo não explique. Se houver um paradoxo, e novamente deve ser um paradoxo fundamental, e se houver algum paradoxo fundamental que este modelo não explique, então isso significaria que o modelo não está completo, e isso seria algo em que eu gostaria de trabalhar. Então eu venho procurando por essas coisas agora, por 4 ou 5 anos, venho procurando muito. Na verdade, está mais para 10 anos, por coisas que o modelo não possa explicar, e até o momento eu não encontrei nada que não tenha um embasamento científico por trás. Eu creio que isso diz muito sobre a teoria. Muito obrigado, Tom, por essa sinopse de My Big Toe. Por nada, dona. Foi um prazer.